Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Convido a igreja a estar abrindo a palavra de Deus em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Efésios 2, do verso 1 ao verso 10. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, toda honra e toda glória, Pai, seja dada ao Senhor, Pai, nosso Criador, Redentor, Deus soberano. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado pelo Teu amor para conosco em Cristo Jesus. Fala ao coração da Tua igreja, Pai, ilumina, edifica a fé do Teu povo, Pai. Me capacita também a transmitir a Tua palavra, Pai, com sabedoria, com fidelidade, para a glória do Senhor, que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como nós vemos falando no livro de Efésios, o apóstolo Paulo, ele estava preso em Roma, E Paulo escreve essa carta à igreja de Éfeso, para mostrar o propósito de Deus, para a igreja, a questão da salvação, da sua herança em Cristo, das riquezas que eles receberam em Cristo. Então, o primeiro capítulo de Efésios mostra o amplo propósito de Deus, do plano de Deus, que inclui todo o universo e se estende por toda a eternidade. O capítulo 2 mostra o plano de Deus para o seu povo, por meio da ressurreição espiritual. Tendo falado da nossa herança em Cristo, das bênçãos celestiais que recebemos em Cristo, agora Paulo fala da nossa posição em Cristo, quem somos em Cristo, O que Paulo quer mostrar aqui, irmãos, é o contraste, a diferença entre o que o homem é por natureza. Ele é morto espiritualmente, ele é escravo do pecado, escravo do diabo, do mundo, filhos da desobediência, está debaixo da ira de Deus. E o que o homem pode vir a ser mediante a graça salvadora de Deus em Cristo Jesus. Vivo espiritualmente, salvo para as boas obras, boas obras que glorifiquem ao seu Deus Criador. Paulo mostra a condição do homem, da humanidade sem Cristo. Esse é um retrato da condição humana universal. Versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. Paulo está falando de uma morte espiritual. O homem sem Cristo, ele é incapaz de entender e de apreciar as coisas espirituais, as coisas de Deus. O homem, ele está morto espiritualmente e ele não pode fazer nada
para agradar a Deus. Ele não tem desejo de fazer nada que agrade a Deus, para a glória de Deus. Da mesma forma, irmãos, que uma pessoa morta fisicamente não responde a estímulos físicos, da mesma forma, a pessoa morta espiritualmente, ela é incapaz de responder a estímulos espirituais. Né? Um cadáver, irmão, ele não vê, ele não sente, ele não ouve, ele não tem fome e nem sede. Né? Então, ele está morto. Ele está morto. Da mesma forma, a causa da morte, quais são as causas da morte do homem? A morte espiritual. A causa são suas transgressões e pecados. Transgressão quer dizer queda ou desviar do caminho certo. Pecado quer dizer errar o alvo, ou seja, ficar aquém de um padrão. Né? Por causa do pecado que habita em nós, somos tanto fracassados como rebeldes diante de Deus. O incrédulo é pior ainda. Ele está morto nos seus delitos e pecados. Ele está morto espiritualmente. Ele não tem vida, embora esteja vivo fisicamente, biologicamente, mas ele está morto espiritualmente, ele está morto nos seus delitos e pecados, e não tem vida espiritual. Por isso ele erra o alvo, ele desvia do caminho certo, da vontade de Deus para a sua vida. Né? Em segundo lugar, o apóstolo Paulo, ele fala que o homem é desobediente, versículo 2 e 3. Versículo 2 e 3 diz, nos quais também andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Há três forças que levam o homem à desobediência. O homem morto espiritualmente, há três forças que levam ele a errar o alvo, a desviar do caminho certo, né? A queda, né? Que é o mundo, a carne e o diabo. O mundo aqui, irmãos, não é a natureza criada por Deus, né? Mas é o sistema, a filosofia, os pensamentos que vão contra a vontade de Deus, né? Então, trata-se de uma escravidão cultural, né? Sempre que há uma pressão, opressão política, econômica, moral, social, vemos a ação do mundo que jaz no maligno. Então, são sistemas contrários à vontade de Deus. Né? Tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus, está em rebelião contra Deus, é o sistema do mundo. Em 1 João, capítulo 2, verso 15 a 17, o apóstolo João, ele diz que aquele que ama o mundo não pode amar a Deus. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Em Tiago, capítulo 4, verso 4, ele diz que aquele que é amigo do mundo se torna ou constitui-se inimigo de Deus. Ou seja, se ele é atraído, se ele tem afeição pelas coisas do mundo, os pensamentos, filosofias, né? A vida contrária à vontade de Deus, se ele ama, se ele tem queda por essa vida, o amor do Pai não está nele. Né? Ele se torna inimigo de Deus. Né? Então, outra coisa, diabo, irmão, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, primeiro Paulo fala do mundo, agora ele fala do diabo, do espírito que atua nos filhos da desobediência. O diabo rebelou-se contra Deus e deseja que os homens também desobedeçam a Deus. Aqui Paulo trata do espírito que atua nos filhos da desobediência. Ele tentou Adão e Eva no Éden com a mentira e fez que nossos pais caíssem em desobediência, né? O diabo pessoalmente, irmãos, e por meio dos seus agentes, os demônios, eles estão agindo nas pessoas ímpias, nos corações e nas vidas das pessoas ímpias, os chamados filhos da desobediência. Esta é a desobediência da incredulidade.
e, portanto, rebelião contra Deus e sua santa vontade. Ou seja, o homem prefere ouvir os pensamentos, a palavra do mundo, aquilo que vai contra a vontade de Deus, do que ouvir a voz de Deus, ou seja, incredulidade, rebelião contra Deus e sua santa vontade. Vejamos a respeito da carne. O que Paulo fala sobre carne aqui? A carne não é nosso corpo físico, mas é a nossa natureza caída, corrompida, né, pelo pecado, né, é a inclinação da nossa natureza, é inimizade contra Deus. O homem é depravado, ele segue os desejos da carne, dos pensamentos, né? O homem não convertido, irmão, ele vive para agradar a sua própria vontade pecaminosa, né? E os seus desejos do pensamento. O homem é escravo do pecado, ou seja, ele vai sempre tentar satisfazer a sua cobiça, aquilo que agrada o seu coração, os seus olhos, né? Então, a concupiscência da carne, soberba da vida, né? A soberba dos olhos. Então, ele não pensa em glorificar a Deus, ele não tem gratidão por Deus. Não que o homem que é morto espiritualmente, que sem Jesus, irmão, ele não possa fazer o bem, que ele não possa fazer boas obras, que ele não tenha pensamento altruísta de querer ajudar o próximo. Ele pode fazer, mas a motivação, o desejo dele nunca é de glorificar a Deus, de procurar agradar ao Senhor. Não é isso a vontade dele. Talvez seja por recompensa, né? Seja por barganha, querer barganhar com Deus, né? Mas nunca para glorificar a Deus. O homem é condenado, irmãos, versículo 3c, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. O homem não convertido por natureza, irmão, ele é filho da ira, e pelas obras, filho da desobediência. Sem Cristo, irmão, o homem está morto por causa do pecado, escravizado pelo mundo, pela carne e pelo diabo, além de condenado sob a ira de Deus. A ira de Deus, irmão, é a sua reação santa contra qualquer pecado. A ira de Deus não é só para esta vida, mas para a era vindoura. A ira de Deus é contra todos aqueles que escolhem viver em rebeldia contra a sua santa vontade. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, né? E éramos, por natureza, filhos da ira. Ou seja, sem a graça regeneradora de Deus, estávamos debaixo da ira de Deus, sob condenação de Deus, né? Seríamos condenados ao inferno, à separação eterna de Deus. A obra de Deus por nós, irmãos. Versículo 4-9. Paulo mostra aqui que nós somos redimidos por 4 ações de Deus, que Deus realiza em nosso favor, salvando-nos das consequências do pecado. Aqui Paulo mostra o que somos pela graça, antes filhos da ira, agora amados por Deus. Antes éramos mortos, agora estamos vivos, né? Habitação do Espírito Santo. Antes escravos, agora salvos pela graça de Deus. Versículo 4, irmãos. Deus nos amou. Paulo mostra que Deus, ele nos amou. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Aqui Paulo mostra a motivação de Deus em nos salvar. Ele mostra que é graça, misericórdia, a bondade de Deus, né? E o amor de Deus são as motivações de Deus em nos salvar. Deus, por natureza, é amor. E Deus manifesta o seu amor aos pecadores por meio da sua graça e da sua misericórdia. A misericórdia e a graça de Deus, Deus é rico em graça e misericórdia. E essas riquezas tornam possíveis a salvação do pecador. Então Deus é rico em graça e misericórdia, e essas riquezas tornam possível a salvação do pecador.
tanto a misericórdia, irmão, quanto a graça de Deus vem a nós por meio e através do sacrifício de Jesus na cruz. Foi no Calvário que Deus demonstrou toda a seu repúdio ao pecado, né, sua ira contra o pecado e o seu amor, ao mesmo tempo, ao incondicional ao pecador eleito, escolhido por ele antes da fundação do mundo. Então, ainda no versículo 5, Paulo diz que Deus nos ressuscitou. Deus nos ressuscitou. Estando nós mortos em nossos pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Deus realizou o milagre da ressurreição espiritual em nós, pelo poder do Espírito Santo. Quando cremos em Cristo, irmãos, nós passamos da morte para a vida. Recebemos vida espiritual, a vida de Deus em nós. O Espírito Santo nos ressuscitou espiritualmente. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Versículo 6, irmão, diz que Deus nos exaltou. Deus nos exaltou juntamente com Cristo. E juntamente com Ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Porque estamos unidos com Cristo, irmãos, selados pelo Espírito Santo, porque estamos unidos com Cristo, nós também seremos exaltados com Ele, somos exaltados com Cristo. Estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, acima dos principados e potestade e poder. Estamos assentados com Cristo acima de todo principado e poder e potestade. Da mesma forma, Jesus ressuscitou. Depois que Jesus ressuscitou, ele foi assunto ao céu, assentou-se no trono. Da mesma maneira, Deus nos deu vida, Deus nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Os nossos nomes estão escritos, registrados nos livros da vida. Nossos nomes estão registrados no livro de Deus. As bênçãos dos céus descem constantemente sobre nós. O agir de Deus, as bênçãos de Deus descem constantemente sobre nós. A graça de Deus enche os nossos corações. O amor de Deus é derramado em nossos corações. O seu poder nos capacita a sermos mais que vencedores em todas as coisas. Ou seja, o Espírito Santo está operando em nós, tanto querer como realizar, né? O Espírito Santo está nos capacitando a viver uma vida que agrada a Deus. Está nos conduzindo em triunfo, em buscar fazer a vontade do Senhor. Por isso que Paulo fala, em todas as coisas nós somos mais que vencedores, que nada pode nos separar do amor de Deus. O Espírito Santo nos selou, Ele nos ressuscitou espiritualmente, estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Os nossos nomes estão escritos nos livros da vida. As bênçãos de Deus descem constantemente sobre nós. Ele nos faz mais que vencedores em Cristo. E no versículo 7 ainda, irmãos, o apóstolo Paulo, ele mostra o propósito de Deus em nos conceder tão grande salvação. Paulo mostra o propósito de Deus em nos conceder tão grande salvação. Verso 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, o propósito principal de Deus em nos salvar é a sua própria glória. O propósito principal de Deus em nos salvar é a sua própria glória. Certa vez, irmãos, perguntaram a uma senhora romana: onde estão as suas joias? E ela chama todos os seus filhos e aponta para eles e diz: eis aí as minhas joias. Da mesma forma, irmãos, por toda a eternidade, os salvos serão exibidos como um monumento da incomparável riqueza da graça, misericórdia, da bondade de Deus por meio de Jesus Cristo. A misericórdia, a graça, a bondade de Deus é exibidas aos homens, à sua igreja, ao seu povo,
de várias maneiras, principalmente através da morte de Jesus lá na cruz do Calvário. Versículo 8 ainda, Paulo diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pela graça nós somos salvos, mediante a fé em Cristo, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, para reforçar a declaração positiva de que somos salvos somente pela graça de Deus, por meio da confiança em Cristo, Paulo ainda reforça, acrescenta duas negações na frase. A primeira é: isto não vem de vós, é dom de Deus. Isto não vem de vós, é dom de Deus. É um presente que Deus nos dá. É uma dádiva, a salvação. A segunda negativa é: isto não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não é a obra minha, para que ninguém vai se gloriar diante de Deus. A obra da salvação é a obra de Deus em nossa vida. A salvação não pode ser pelas obras, irmão, porque as obras já foram plenamente realizadas por Cristo lá na cruz do Calvário. Não podemos acrescentar nada à obra completa de Cristo. Não existe mais necessidade de sacrifícios, de rituais. Fomos salvos, reconciliados com Deus, por meio do sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. É Cristo que nos salva. É o seu sacrifício, ele pagou o preço pelos nossos pecados, derramando o seu sangue lá na cruz do Calvário. É isso que nos salva, é isso que nos dá garantia. A salvação é a morte de Jesus, que ele pagou o preço dos nossos pecados, derramando o seu sangue precioso lá na cruz do Calvário. Então, a salvação, irmãos, é um presente de Deus ao homem, é uma dádiva, é um dom que Deus nos dá. Não uma recompensa. Não há mérito da nossa parte da nossa salvação. Como Jonas diz, lá no Antigo Testamento, Jonas 2,9, a salvação pertence ao Senhor. A salvação é uma dádiva, a salvação é um presente, não uma recompensa, que o homem merece, que ele conquista. Não, a salvação é conquistada pelo próprio Deus através da morte do seu Filho amado, Jesus Cristo, lá na cruz. Pela graça, somos salvos. Somos salvos pelo favor imerecido de Deus. Nós não merecemos, mas Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Deus nos selou com seu Santo Espírito e Deus nos concede essa grande salvação para a glória do seu próprio nome, para que o nome dele seja honrado, engrandecido, glorificado. A obra de Deus, irmão, em nós. A obra de Deus em nós. Versículo 10a. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Somos a obra de arte de Deus, irmãos. A obra-prima do Todo-Poderoso. A salvação é a nova criação de Deus em nós. A salvação é a nova criação de Deus em nós. Deus está trabalhando em nós. Deus predestinou-nos para sermos conforme a imagem do seu Filho. Deus está moldando em nós o caráter de Cristo pelo poder do Espírito Santo. A conversão, irmãos, não é o fim da obra, mas o início dela. A obra da salvação, irmãos, tem início na conversão, passa pela santificação e termina na glorificação. Um dia teremos um corpo semelhante ao corpo de glória de Cristo. E por último, irmãos, o apóstolo Paulo diz que a obra de Deus por nosso intermédio, juntamente com a salvação que Deus nos concede pela graça, um favor imerecido, um dom de Deus, um presente que Deus nos deu, Deus nos capacita também a fazer boas obras, a obra de Deus por nosso intermédio. Verso 10b. Criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Não fomos salvos pelas boas obras, mas para as boas obras. É só pela fé que somos justificados diante de Deus.
Mas a fé que justifica jamais vem sozinha. Em relação à salvação, irmão, as obras são resultado, não a causa. Como a salvação é recebida? Pela fé. Como a fé verdadeira é reconhecida? Pelas obras. Deus tem um plano para a nossa vida. E o que realizamos em vida é esse plano que Deus tem traçado para nós. Então Deus tem um plano para a nossa vida, é aquilo que nós realizamos para a glória dEle, em obediência à sua palavra, aos seus mandamentos, querendo viver uma vida que agrada a Deus. Esse é o plano que Deus traçou para nós, isso que o Espírito Santo está operando em nós, para que queiramos realmente viver uma vida que agrada ao Senhor, né? Cumprir a sua vontade, né? Fazer o seu querer. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do teu coração está a tua lei, como diz lá o Salmo, né? 40, 42 ali, né? Então, somos salvos para boas obras, né? Então, como que a minha fé verdadeira, ela é reconhecida? Pelas obras, né? Então, nossa fé, Tiago, irmão do Senhor Jesus, diz que a fé sem obras é morta, né? Então, aquele que tem a fé que justifica, salvadora, esse vai ter boas obras. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. As boas obras é a obediência, irmãos. As boas obras é desenvolver a salvação, como Paulo fala aos Filipenses: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, né? Quando Paulo olha para os Filipenses, irmãos, e vê aqueles irmãos cooperando na obra do Evangelho, nós vemos que o apóstolo Paulo diz para ele: ó, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, Paulo olhava para aqueles irmãos e via eles cooperando no Evangelho, na obra, sendo ofertantes na obra missionária, sendo fiéis dizimistas, evangelizando, proclamando o Evangelho. E Paulo olhava para eles e falava: esses irmãos são eleitos de Deus. As obras dele, a obediência deles eram evidências que Deus estava operando neles a salvação, que aquele que começou a boa obra neles iria completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, que Deus nos abençoe, meus queridos, né, que possamos ter essas palavras confortantes no nosso coração, que somos salvos pela graça de Deus, um favor imerecido, né, que éramos filhos da desobediência, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Nossos nomes estão nas regiões celestiais em Cristo Jesus, né? Antes éramos escravos do pecado, do mundo, do diabo, éramos filhos da desobediência, estávamos debaixo da ira de Deus. Agora Deus, somos amados por Deus, por causa da sua misericórdia, da sua graça, e somos salvos, né? Que é um presente de Deus em Cristo Jesus, é uma dádiva, não uma recompensa, né? E que devemos ter boas obras, irmão, de obediência, né? Nós obedecemos, procuramos fazer a vontade de Deus, não para conquistar algo, mas por aquilo que Deus já nos deu, né? Em gratidão a Deus, procuro fazer a sua vontade por gratidão, aquilo que Jesus fez por mim, né? Viveu uma vida perfeita, morreu lá na cruz do Calvário, derramou seu sangue precioso, para me comprar, para me resgatar das trevas, para a sua maravilhosa luz. Que Deus nos abençoe, meus queridos, que Deus nos fortaleça na sua palavra, que Deus fale ao seu coração, que edifique a sua fé. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, toda honra e toda glória, Pai, seja dada ao Senhor. Obrigado por tão grande salvação. Que o nome do Senhor seja honrado, engrandecido e glorificado na nossa vida, nas nossas boas obras, na nossa obediência ao Senhor, Pai. Que seja em gratidão por tudo aquilo que o Senhor fez por nós, Pai. Obrigado por tão grande salvação em Cristo Jesus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.